Queria saudar a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é sempre uma alegria podermos falar um pouco do que a palavra de Deus tem para nós, do que Deus nos deixou revelado na Escritura. E hoje nós falaremos sobre uma questão que eu creio que seja muito atual, ainda que não nova. É algo que vem acontecendo desde o início. É a oposição ao cristianismo. Desde o início do cristianismo, nós sabemos que os cristãos e a igreja sofreram oposição. E oposição de vários cantos, de vários aspectos da sociedade, de várias pessoas, não só de um povo, mas de toda uma sociedade. O cristianismo, desde o início, tem sofrido diversos tipos de oposição, principalmente da sociedade. Nós sabemos que quando houve o início do cristianismo, lá nos primeiros séculos, os mártires foram perseguidos, os cristãos foram perseguidos, não só pelos judeus, não só por Roma, mas por todos quanto puderam fazer isso. E nós sabemos pela história que essas pessoas sofreram para continuar pregando e defendendo o Evangelho. E isso não é algo antigo, porque também acontece hoje. Nós vemos esse tipo de oposição acontecendo hoje. Talvez não do modo como aconteceu na Roma antiga, como aconteceu no início do cristianismo, mas nós temos uma oposição muito ferrenha às ideias cristãs. No ano passado, nós tivemos um caso muito interessante que revela um pouquinho disso para nós. Acho que todos se lembram aqui daquela exposição no museu, daquele Queer Museu, onde alguns aspectos contra o cristianismo foram colocados. Nessa exposição chamada arte, foram algumas questões exaltadas, como bestialismo, como homossexualismo, como a pedofilia. Algumas das mentiras que foram exaltadas ali. Isso é uma oposição clara ao cristianismo. Mais claro do que um dos quadros que eu vi lá, eu acho impossível. Um dos quadros era Jesus representado naquela imagem tradicional de Jesus na cruz. E Jesus não tinha apenas 2 braços, mas muitos braços. E cada braço segurando alguma coisa representando a cultura pop do mundo. E interessante, porque é uma figura que tenta mesclar um pouquinho Jesus com a deusa Shiva, mostrando que talvez o cristianismo é mais uma das religiões, e o cristianismo também de santo não tem nada porque é misturado com toda a cultura pop. É muito interessante quando nós vemos que a arte deste mundo que nós vivemos, assim como muitas outras pessoas e muitos outros campos, tem tentado lutar contra a verdade bíblica. Isso, meus irmãos, não vem apenas da sociedade. Na sociedade você verá pessoas lutando pelo aborto, lutando pela ideologia de gênero, lutando por várias questões antibíblicas. E isso, na sociedade, é esperado. O pior é quando isso acontece dentro da igreja. E tem acontecido dentro da igreja. A igreja, meus irmãos, infelizmente, desde o início também tem tido seus problemas de pessoas, de falsos mestres, que têm se levantado contra a verdade bíblica. Com várias heresias, com vários pensamentos antibíblicos, com vários tipos de movimentos que vão contra o que Deus nos ensina na sua palavra. John MacArthur, um pastor americano, escrevendo um livro chamado A Guerra pela Verdade, ele diz que, de longe, o maior perigo que a igreja enfrenta hoje é uma absoluta apatia com relação à verdade e indiferença quanto ao falso ensino. Meus irmãos, a verdade tem sido atacada dentro e fora da igreja. E a pergunta que nós queremos hoje responder e pensar é: qual que é a posição da verdadeira igreja diante disso? Como que nós, como cristãos que seguem a palavra de Deus, devemos nos portar diante desses ataques à verdade que vem da sociedade e que vem também de dentro da igreja? Para isso eu queria ler com os irmãos o texto que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículos 18 até o versículo 20. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 até o 20.
Paulo falando ao seu pupilo, a este jovem pastor. Ele diz o seguinte: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós lemos a sua palavra, pedimos a sua graça, Pai, para que nós possamos compreendê-la. Ilumina-nos e nos dá a condição de não apenas compreendê-la, mas também aplicá-la em nossas vidas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa parte da carta de Paulo a Timóteo, Paulo está recapitulando aquela mensagem que ele já deu no início. Qual que era o dever de Paulo, que Paulo dava a Timóteo? Timóteo tinha o dever de defender a verdade, de defender o evangelho em uma cidade que era totalmente idólatra. Ele deveria, naquela cidade de Éfeso, ajudar aquela igreja que foi plantada a seguir no caminho correto, defendendo a igreja dos falsos ensinamentos, dos falsos mestres, de tudo aquilo que atacava a igreja. E desde o primeiro capítulo, no versículo 1 em diante, Paulo começa a falar para Timóteo qual que era a missão dele, que era de lutar pela verdade, lutar contra os falsos mestres, ensinar o evangelho, e tudo isso certamente não seria algo fácil para Timóteo. É por isso que, chegando aqui nesses versículos 18 a 20, Paulo recapitula tudo e diz para Timóteo ficar firme e combater o bom combate. Porque, de fato, é uma questão de guerra o que está sendo colocado aqui. Nessa leitura, meus irmãos, desses versículos, eu queria que nós entendêssemos hoje três verdades simples. A primeira delas é que existe uma guerra sendo travada. Primeiro, que existe uma guerra sendo travada. A segunda verdade desse texto, meus irmãos, é que Deus está conosco nessa guerra. E a terceira verdade é que existem perigos nessa guerra. Primeiro, Paulo começa mostrando que existe uma guerra sendo travada. Veja aí do versículo 18 em diante. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. O combate que Timóteo deveria fazer aqui é de justamente pregar o evangelho verdadeiro, defender a verdade e combater o falso ensinamento. Veja aí no versículo 3 desse mesmo capítulo que está escrito. Paulo falando a Timóteo: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Timóteo deveria estar naquela igreja para, como um jovem pastor, ensinar o verdadeiro correto, o verdadeiro evangelho, pregar o evangelho e ensinar também a verdade. E Paulo aqui na carta de Timóteo fala várias vezes sobre a verdade, demonstrando como é importante a verdade. Ele fala que conhecer a verdade leva à salvação. Ele fala que a igreja é guardiã da verdade. Ele fala que a verdade vem da palavra de Deus. E ele fala que é essa verdade que vem da palavra de Deus, que é a doutrina sadia. E tudo isso Timóteo deveria fazer a despeito dos falsos mestres. Falsos mestres que, segundo Paulo, estavam pervertendo casas inteiras, estavam pregando o que era errado, talvez até por não conhecer a verdade. Paulo diz que estes falsos mestres ensinavam coisas que não conheciam e asseveravam coisas que eles mesmos não tinham noção do que era. E nós vemos isso acontecendo hoje em dia, inclusive. Os irmãos sabem como está o nosso evangelicalismo, o nosso cristianismo, e nós vemos falsos mestres, pessoas que se auto-intitulam pastores, se auto-intitulam apóstolos, ensinando coisas que estão totalmente fora da palavra de Deus. Isso não acontece só hoje, mas acontecia desde aquele tempo.
E estes falsos mestres chegavam a perverter casas inteiras. Veja o que está escrito, meus irmãos, aí em Tito, no capítulo 1, versículo 11. Tito, capítulo 1, versículo 11. Para vocês entenderem um pouco de como Paulo levava a sério a existência destes falsos mestres. Paulo, falando a Tito, diz: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. A palavra diz que estes homens estavam ensinando o que era incorreto, a mentira e por torpe ganância. É o que acontece hoje também. Muitas pessoas, líderes e falsos mestres, ensinando coisas erradas dentro da igreja para ganharem dinheiro com isso. Por torpe ganância. Timóteo deveria pregar o evangelho, ensinar a verdade e combater estes falsos mestres. E não apenas combatê-los, mas a ideia de Paulo principal é que, se for possível, que leve estes falsos mestres ao arrependimento e que eles, arrependendo-se dessas práticas, viessem a adorar a Deus, de verdade, da maneira correta. Agora, meus irmãos, nós sabemos que essa função de Timóteo, como um jovem pastor, em uma igreja cheia de pessoas diferentes, mais velhas, mais novas, mulheres e homens, de todos os níveis socioculturais. Timóteo deveria ter uma capacidade muito grande para conseguir fazer este dever, para executar o que ele estava sendo mandado. Ele não faria isso sem nenhuma oposição. É por isso que Paulo, quando fala para ele, diz que ele deveria combater o bom combate. Essa função de Timóteo não seria feita de maneira tranquila, de maneira amena. Ele deveria combater um combate. E quando Paulo fala de bom combate aqui, nós podemos entender algumas coisas importantes. Primeiro, se é um bom combate, não é um combate qualquer, é um bom combate porque é o combate pela fé cristã. Não é algo, um combate pela sua própria vida, não é um combate pelas suas próprias ideias, mas é um combate pela fé cristã, pelo que Deus deu para o seu povo. A sociedade atacava o cristianismo, a igreja atacava o cristianismo de dentro, com falsos mestres, e ele deveria combater este combate. Em uma cidade que era totalmente idólatra. Meus irmãos, a cidade de Éfeso era tão idólatra que eles construíram um templo a uma deusa chamada Artemis, ou Diana, que era tão grande que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um templo tão grande que continha 127 colunas. Era um templo de 20 metros de altura. Isso era o que essa cidade dedicava a essa deusa. Era uma cidade extremamente idólatra. E não somente a questão religiosa era contra Timóteo, mas também a financeira. Vocês imaginem que uma cidade tão idólatra como essa, onde havia um templo dedicado a uma deusa, onde pessoas de todos os locais vinham para adorar essa deusa, ali também havia pessoas que viviam dessa religião. Pessoas, artífices, que faziam as suas estátuas, que vendiam a deusa Diana. Pessoas que, quando vinham de fora, pagavam para ficar em algum lugar, para comer em algum lugar. A cidade era movimentada por conta desse paganismo. De modo que quando Timóteo começa a pregar o evangelho ali, ele certamente teria uma oposição ferrenha. Não uma oposição qualquer, mas as pessoas entenderiam que aquilo era uma ameaça não só à sua religião, mas ao seu modo de vida. Uma ameaça às suas finanças também. Isso tanto é verdade que em Atos 19 e 20 é relatado que Paulo, quando vai pregar nessa cidade, os artífices se juntam e expulsam Paulo e expulsam os cristãos, dizendo que a cidade é de Diana. Dizendo, grande é Diana, e não o Deus dos cristãos. Meus irmãos, a dificuldade de Timóteo era muito grande. Ele deveria combater o bom combate. Se nós pudermos fazer uma relação, talvez, com uma cidade aqui no Brasil, talvez nós pudéssemos pensar na cidade de Aparecida do Norte.
Eu acho interessante porque essa cidade é totalmente voltada para Nossa Senhora Aparecida. Tudo que acontece ali é Nossa Senhora Aparecida. E pessoas do Brasil todo vão para este local, para adorar e para cultuar naquele local onde tudo que importa é a Nossa Senhora Aparecida. E eu imagino como que deve ser difícil para um cristão evangélico pregar o evangelho ali. Como é difícil para alguém evangélico chegar neste local e dizer, isso aqui está errado. Nós não devemos ter Nossa Senhora como primeiro lugar, mas sim Jesus. Meus irmãos, fazer isso naquela cidade é o mesmo de você chegar aqui também e pregar o evangelho na cidade de Éfeso. As pessoas certamente fecharão a porta na sua cara e certamente vão desejar que você esteja longe dali e vão fazer todo o possível para que você não fique ali pregando o evangelho. Porque pregar o evangelho numa cidade dessas, para eles, significa que vai acabar o seu modo de vida. Que vai acabar o modo como eles estão levando a vida, ganhando o seu dinheiro e seguindo a sua religião. Mas, meus irmãos, não é apenas a sociedade que é contra Timóteo naquele tempo, mas nós vimos também que havia estes falsos mestres. Veja o que diz aí em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16 a 18. Para vocês entenderem um pouquinho mais de como eram perigosos esses falsos mestres, pervertendo a fé dos cristãos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 16 e 18. Paulo fala assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Meus irmãos, os falsos mestres dessa cidade estavam chegando ao ponto de dizer que a ressurreição de Cristo já havia se realizado. Chegavam ao ponto de dizer que é necessário você voltar à lei antiga do Antigo Testamento. Eles estavam pervertendo de tal modo que as pessoas se afastavam da verdade e se pervertiam e se perdiam na mentira, se afastando da salvação. Timóteo deveria combater o bom combate, defendendo a fé cristã. E sendo um bom combate, era também, porque é um combate que, por defender a fé cristã, tem uma boa recompensa também. Lá em Timóteo, nós vemos muito claro que a pessoa que combate o bom combate, defendendo a fé cristã, com a fé em Cristo e não se desviando, essa pessoa tem a salvação. Paulo fala isso, 2 Timóteo, continue aí no capítulo 4, versículos 7 a 8, um texto conhecido de muitos. Na eleição passada, citada de maneira errada por um político. Diz assim, 2 Timóteo 4, versículos 7 a 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A vida eterna, a salvação, está guardada para todos aqueles que combatem o bom combate, defendem o Evangelho e defendem a verdade de Deus. Timóteo também deveria ter essa recompensa guardada para ele. E sabendo que há um bom combate que defende a fé cristã, que tem uma recompensa, também é um combate que deve ser muito bem combatido, com tudo o que nós temos. Meus irmãos, Paulo não quer que Timóteo lute essa guerra de qualquer maneira, de maneira relaxada, de maneira preguiçosa. O bom combate, o combate pela fé cristã, deve ser bem combatido, com todas as ferramentas que nós tivermos, com tudo o que for possível. Essa era a ideia de Paulo passando para Timóteo e também é o que nós devemos assimilar para nós. Eu vejo que muitas vezes nós na igreja temos a tendência, não só nós da igreja, mas o ser humano, ele tem a tendência de deixar as coisas de Deus em segundo plano. Tem tendência de deixar as coisas de Deus para depois.
tem tendência a dar o seu melhor para as coisas dessa vida e não para as coisas de Deus. Eu vejo isso acontecendo corriqueiramente. Eu vejo cristãos que, ao fazerem algo na igreja, ao servirem de alguma maneira, entendem que estão fazendo um favor a Deus, dando um pouquinho do seu precioso tempo para Deus. Mas não é isso que Paulo diz para Timóteo. A ideia de Paulo é que seja feita da melhor maneira possível, com todo o nosso empenho. Nós precisamos entender que o que nós trabalhamos, o que nós servimos, nós não fazemos por favor a Deus, mas por agradecimento e louvor a Deus. Louvor a Deus pelo que Ele fez por você. Nós servimos a Deus não como um favor, mas agradecendo pelo que Ele fez por você, de tirar você do império das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. Nós servimos a Deus não como um favor, mas glorificando e sendo fiéis a Ele, que tanto é fiel a si mesmo e nos salva. Nós fazemos o que nós fazemos para Deus, não como um favor, mas como um agradecimento a este Deus que merece muito mais do que nós podemos dar. Mesmo que nós trabalhássemos a vida toda na igreja, não conseguiríamos pagar de modo algum o que Ele fez por nós, que foi dar a sua vida. É por isso que Paulo diz que o morrer dele é lucro, mas o viver é Cristo. Porque ele entende isso. Ele sabe que não é favor. E nós temos de ter isso muito firme em nossa mente. Porque se nós entendermos que estamos trabalhando para Deus como um favor, então quando a coisa apertar vai ser a primeira coisa que você vai deixar de fazer. Se você entende que você está servindo na igreja, seja qual for a área, se você entende que isso é um favor para Deus, primeiro, você é muito orgulhoso de achar que Deus precisa de você. Segundo, quando alguma coisa mais importante aparecer, você vai deixar as coisas de Deus de lado. Eu vejo isso acontecendo, meus irmãos, e eu falo não só porque a Bíblia nos diz isso, mas porque é algo que nós vemos acontecer. Nós precisamos ter este mesmo espírito que também tinha Paulo e Timóteo, de entregar tudo a Deus. E se Timóteo tinha essa função de combater o bom combate, de combater os falsos mestres, nós também, como igreja, nós temos uma missão muito grandiosa. Nós conhecemos o texto de Mateus 28, 19 a 20. Muitos conhecem: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Se Timóteo tinha a sua função de defender o Evangelho e pregar o Evangelho, nós também temos. Não é apenas o pastor, não é apenas o evangelista, não é apenas Timóteo, não é apenas Paulo, mas toda a igreja deve lutar pelo Evangelho e pregar este Evangelho, fazendo discípulos, batizando e ensinando. E isso deve ser feito com o nosso melhor empenho, com tudo o que nós temos. Eu acho que muitas vezes nós nos perdemos nisso. E muitas vezes nós não fazemos essas coisas. E às vezes eu ouço alguém dizendo: olha, eu queria muito servir mais a Deus. Eu queria muito fazer mais para Deus. Eu queria pregar o Evangelho, mas eu não sei como. Mas nós vemos que a palavra nos deixa muito claro isso. Para você pregar o Evangelho, basta você se preparar, conhecer o Evangelho, entender o que a palavra diz e levar a verdade. É simples, mas nós muitas vezes encontramos barreiras aonde não existem. Eu vejo uma hipocrisia muito grande, às vezes, quando as pessoas dizem para mim: olha, eu queria muito fazer mais para Deus, eu queria muito pregar mais o Evangelho, eu queria muito ensinar, eu queria ser um professor, eu queria ser um discipulador, eu queria isso, para a glória de Deus. Mas eu não tenho condição, eu não tenho capacidade. E quando eu converso com essa pessoa, eu vejo claramente por quê. Porque ela não se dedica a Deus. Porque ela não se dedica à leitura da palavra. Porque ela não se dedica à oração. Como que alguém quer pregar o Evangelho e ensinar o Evangelho se não tem a coragem de gastar 5 minutos do dia para ler a palavra de Deus? Como alguém quer ensinar a verdade, pregar o Evangelho, ensinar na igreja como professor se não tem a coragem de deixar alguns afazeres do mundo
para ir a um pequeno grupo, para ir a um OPS que seja, para ir em algum lugar onde ele possa aprender e ser carregado com isso para que possa pregar o Evangelho. Meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa morte é lucro e o nosso viver deve ser Cristo, assim como o Paulo foi. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui a passeio. Nós vemos que estamos em uma guerra ferrenha. Já passou da hora de entendermos que não estamos aqui para brincar em um parquinho, mas estamos aqui em um campo de guerra, para lutar com tudo que nós temos pela fé evangélica. Do mesmo modo como Timóteo lutava e como Paulo lutou, nós precisamos também doar o nosso eu, doar o nosso ser, doar o nosso tempo, doar as nossas coisas, não para a igreja, mas para Deus. Mesmo que nós sejamos onerados, que nós façamos o melhor para Deus. Nós estamos em um combate ferrenho. E nós vemos isso na sociedade. Já falei aqui deste museu, mas nós vimos esse museu que mostra claramente como a sociedade pensa, colocando o homossexualismo para ser exaltado, colocando o bestialismo para ser exaltado, colocando a liberdade individual para ser exaltada acima da palavra de Deus, colocando todas essas coisas que são contra a palavra de Deus, exaltando o aborto. Tudo isso acontecendo nessa sociedade que ataca o cristianismo. E nós, como igreja, se nós somos o guardião da verdade, se nós somos os guardiões da verdade como igreja, baluarte da verdade, nós precisamos pregar o Evangelho e defender a verdade com tudo o que nós temos. Se a sociedade nos ataca, a pergunta que eu faço para mim mesmo e faço para a igreja, e nós sabemos que estão atacando o cristianismo, e nós sabemos a verdade, a pergunta é, nós ficaremos parados? E deixaremos o ataque? Não só da sociedade, muitas vezes pessoas próximas, família, amigos que não conhecem a Deus e não conhecem o cristianismo, e nós ouvimos Deus sendo jogado na lama, o nome de Deus, a palavra de Deus sendo colocada como algo errado. Nós vemos muitas vezes o cristianismo sendo colocado de lado por essas pessoas que são próximas. Nós ficaremos parados e deixaremos isso acontecer? Ou nós lutaremos pela verdade? Quando nós vemos, meus irmãos, o ataque ao cristianismo acontecendo não só na sociedade e das pessoas perto, mas também de dentro da igreja, com todo tipo de heresia. Meus irmãos, eu tenho visto coisas terríveis, absurdos acontecendo, e eu vejo claramente que aquelas coisas não são de Deus. Eu vejo o ensinamento de que você deve levar ao pastor dinheiro e quanto mais você levar, mais você vai ter. Absurdo, que não há na palavra de Deus. Eu vejo ensinamentos onde rodar é mover do Espírito Santo, que de base bíblica não tem nada. Eu vejo heresias sendo pregadas e colocadas que são totalmente contra a palavra de Deus. Meus irmãos, os dias são maus. E a verdade do Evangelho tem sido deturpada de dentro da igreja. E a pergunta que nós fazemos é, nós ficaremos parados? Nós temos a graça de Deus de termos a palavra dele. Nós temos a graça de Deus de estarmos numa igreja que estuda a palavra de Deus. Eu ouço irmãos aqui sempre dizendo como é bom estar no lugar que podem estudar. E é bom mesmo, aprendermos da Bíblia. Mas mais do que isso, que não guardemos para nós. Mas que nós expandamos isso, que nós preguemos a verdade, que nós ensinemos, sempre com amor, sempre com o objetivo que Paulo tem para Timóteo, visando o amor, visando a boa consciência, visando a fé, visando o arrependimento, visando que essas pessoas não encaminhem-se para o inferno, mas sejam salvos por Deus. É isso que nós devemos fazer nessa guerra tão ferrenha. A primeira verdade que esse texto nos mostra, é a mais longa, é que nós estamos em uma guerra. A segunda verdade que esse texto nos mostra é que Deus está conosco nessa guerra. Meus irmãos, uma guerra não é fácil de ser combatida e é por isso que nós precisamos da ajuda de Deus. Versículo 18, Paulo escreve que este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto.
Paulo, quando escreve a Timóteo, dá autoridade para que Timóteo pregue o evangelho e defenda a verdade dos falsos apóstolos e profetas e mestres. Ele faz isso dizendo que ele mesmo, Paulo, o que foi enviado por Cristo, o que é o apóstolo, envia também Timóteo. A autoridade que está em Paulo também está em Timóteo, enviado dele. Paulo fala que Timóteo é filho dele, mostrando também que a autoridade que está em Paulo está também em Timóteo. Mas não só isso. Deus também provê autoridade para Timóteo. Quando nós vemos aqui que Timóteo foi alvo de profecia. Alguma profecia que nós não sabemos o teor, não entendemos, não foi registrado qual foi a profecia, mas alguma profecia colocava Timóteo como alguém que iria realizar essas funções. E se há uma profecia para Timóteo, essa profecia vem de Deus. A profecia demonstra claramente que Deus estava com Timóteo. 1 Timóteo 4,14 fala: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. A profecia que vem da parte de Deus demonstra que Deus envia Timóteo e as mãos colocadas sobre Timóteo pelo presbitério demonstram que Deus, por meio da igreja, também envia Timóteo. E essa imposição de mãos é o que acontece quando nós ordenamos algum pastor, quando nós ordenamos algum presbítero ou algum diácono, os ofícios. E quando nós fazemos isso, estamos demonstrando que Deus os escolheu para essa função por meio da sua igreja. Então, essas pessoas, quando recebem a imposição de mãos, não é que elas têm algum poder mágico decidido sobre elas, mas elas, naquele momento, estão recebendo a autoridade por meio da igreja, uma autoridade que vem de Deus. E Paulo também mostra que Timóteo recebeu isso da igreja e de Deus. E Paulo faz isso para Timóteo, meus irmãos, porque é certo que Timóteo, nessa batalha, teria muita dificuldade e possivelmente, em algum momento, até pensaria em desistir. As dificuldades de Timóteo eram muito grandes. Possivelmente, a sua idade era uma delas. É por isso que Paulo fala para ele: olha, que a sua idade não seja um problema, mas ser padrão no que você faz, faça tudo corretamente. Que a idade não seja um problema para você. Isso lá ele fala lá em 1 Timóteo 4, de 11 a 12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Mesmo porque é muito possível que as pessoas mais velhas daquela igreja talvez o considerassem muito novo, sem experiência, e por conta disso, possivelmente também negando o ensino dele. É por isso que Paulo diz: por mais que seja novo, ele foi enviado pela igreja e foi enviado por Deus. A batalha era extremamente ferrenha. Ele possivelmente pensaria em desistir pela oposição de fora, de dentro, pelo tamanho da luta, pensando que deveria cuidar daquela cidade toda. Mas Deus provê a autoridade e provê a condição, a força para que ele faça isso. E pensando em nós, meus irmãos, nós também temos a nossa função: pregar o evangelho, ensinar a verdade. Nós lemos no ID de Deus, do ID de Jesus. E qual que é a força que Deus nos dá? Mateus 28, 18 a 20. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus irmãos, Timóteo tinha uma missão difícil, mas tinha a autoridade e a presença de Deus. Nós, como igreja, nós temos uma missão difícil, pregar o evangelho, mas nós temos a autoridade e a presença de Deus. Nós temos a autoridade que Jesus recebeu no céu e na terra, e nós temos a sua presença, que estará conosco até os confins do mundo e até o final dos tempos. E se nós temos a missão, e nós temos a autoridade, e nós temos o poder para fazer isso, novamente nós perguntamos:
nós ficaremos parados? Ou nós pregaremos, ou nós seguiremos, ou nós batalharemos pela fé evangélica? A nossa função é clara: pregar o Evangelho, fazer discípulos. Não há desculpas, porque nós temos a autoridade. Não há desculpas, porque nós temos o poder. Se não há desculpas, nós precisamos cumprir isso. Qualquer outra ação, por mais clara que pareça para nós que nós fomos dispensados disso, não é válido. Nós precisamos pregar o Evangelho com tudo que nós temos. Agora, meus irmãos, isso não é fácil e isso tem perigos. A terceira verdade que esse texto nos ensina com relação à guerra é que existem perigos nessa guerra. Existem perigos nessa guerra. Versículo 19 até o versículo 20 diz o seguinte: mantendo a fé, é o modo como Timóteo deveria combater o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Meus irmãos, Paulo diz que o combate deve ser combatido mantendo a fé e a boa consciência. Quando ele fala sobre a fé é a certeza das coisas que não se veem. Isso é o que a palavra nos diz. Quando ele diz sobre a fé, está falando sobre aquela fé no Evangelho. É a fé de que existe um Deus todo-poderoso, é a fé de que nós somos pecadores, é a fé de que Jesus, sendo este Deus, veio ao mundo para salvar os pecadores. É isso que Paulo fala nos versículos anteriores, pregando o Evangelho. Essa fé, de maneira nenhuma, pode ser perdida. Se for perdida, nós também estamos perdidos. Nesse campo de batalha, nessa guerra que nós estamos travando, é possível que nós percamos a fé. Se pensarmos que a fé é a certeza dessas coisas que não se veem, o campo de batalha dessa guerra é a verdade. E a arma principal de Satanás é a dúvida. Meus irmãos, Satanás tem feito isso desde o início. Plantado e implantado dúvida na mente dos homens, das mais diversas maneiras. É isso que ele deseja fazer, porque quando coloca a dúvida é suficiente para que nós não tenhamos mais certeza. E se não temos certeza, nós não temos fé. E se não temos fé, nós caímos e estamos perdidos. Essa é a arma de Satanás. Não foi assim que ele agiu com Adão e Eva? Quando Adão e Eva estavam no jardim, a ordem de Deus era clara: não comam daquele fruto. Quando vocês comerem, vocês morrerão. E o diabo, na sua astúcia, conversa com Eva. Foi assim que Deus falou? Mas será que foi isso mesmo? Tem certeza? Será que não foi um pouco diferente? Eu acho que não é isso. Certamente que vocês não vão morrer. Vocês vão ser igual a ele. Percebem como Satanás trabalha na verdade, distorcendo a verdade, gerando dúvida? Ele faz isso desde o início, porque é o pai da mentira e mente desde o início. Meus irmãos, essa tem sido a arma de Satanás para acabar com o exército de Deus, para acabar com aqueles que batalham nessa difícil batalha pela verdade. E eu tenho visto, meus irmãos, alguns casos, e já presenciei, casos de pessoas que, nessa batalha, tentando defender a fé e a verdade, foram enganados, foram enrolados pelas falácias humanas e foram levados à perda da fé. Pessoas que talvez até que naquele momento com um intuito bom de ajudar e de pregar o Evangelho e defender a fé, a verdade, foram levados pelas falácias humanas, pelas falácias de Satanás, ao ponto de perderem a fé. E não digo de perder a salvação, nós sabemos que a salvação, quando é dada uma vez só, é dada e para sempre ela fica. Mas essas pessoas certamente nunca foram salvas. A não ser que retornem para a igreja, nós saberemos. Mas quando nós lutamos nessa difícil batalha, se nós não estivermos preparados, é possível que nós percamos a fé.
E ao perder a fé, também tudo aquilo que a fé nos traz. A pergunta então que nós fazemos é: isso significa que nós não devemos batalhar? Será que nós devemos ficar de lado e deixar os profissionais, aqueles que estudaram 5, 6 anos de teologia, aqueles que estão mais prontos? A verdade é que nós precisamos continuar com fé e com coragem. Precisamos batalhar, mas nessa batalha estejamos preparados. Estejamos com a nossa fé em dia, firmada na verdade da palavra de Deus. Se você vai batalhar, não batalhe sozinho. Não defenda a fé sozinho, mas defenda com a igreja. Utilize este corpo que Deus nos deu e firme os seus pés na verdade. Se você vai pregar o evangelho e defender a verdade, que você tenha isso muito claro na sua mente. Você nunca vai conseguir ensinar alguma coisa se você não souber isso direito. Para que você consiga ensinar a verdade e combater os argumentos deste mundo, as mentiras deste mundo, você precisa se preparar para que você não perca a fé na verdade de Deus. É por isso que Paulo, lá em Efésios 6, quando fala da armadura do cristão, para combater os exércitos do mal, para combater essas forças malignas, essas potestades, esses seres espirituais, Paulo começa dizendo: se envolvam pela verdade, usem o cinto da verdade. É na verdade onde tudo começa. E a verdade está na palavra de Deus. Se você não está firme na palavra de Deus, então pense novamente. Firme os seus pés na palavra de Deus. Se você ainda não tem toda a certeza sobre a sua salvação e sobre o que a palavra diz, não se enfie em discussões com o mundo e com as pessoas do mundo que vão lutar contra o cristianismo. Mas primeiro, firme a sua convicção na verdade de Deus. Dessa maneira você se resguarda deste tão grande mal que é a perda da fé. E não só a perda da fé, mas também da boa consciência. Quando Paulo fala sobre boa consciência, é aquela nossa consciência, aquela nossa voz interna, vamos colocar assim, que nos mostra o que é certo e o que é errado. Uma consciência pode ser firme, pode ser fraca, pode ser pura, pode ser suja, pode ser boa ou pode ser má. A palavra usa esses termos. Mas Paulo fala aqui sobre a boa consciência. A boa consciência é aquela consciência firmada na palavra de Deus. Quando nós conhecemos a Bíblia e nós seguimos o que ela diz, e nossa consciência nos dá aqueles conselhos que vêm da palavra de Deus, porque nós a conhecemos, então nós temos essa boa consciência. Mas a palavra diz que aqueles que rejeitam a boa consciência perdem a fé. Meus irmãos, prestem atenção nisso, porque isso é muito importante. Nós podemos perder a fé quando nós duvidamos, mas nós também podemos perder a fé quando nós rejeitamos a consciência que Deus nos dá. Quando nós sabemos o que é certo, mas deliberadamente, por orgulho, por rebeldia, decidimos calar a voz da consciência e fazer o que é errado. A fé pode ser perdida quando nós desejamos calar a consciência e fazer o errado. É por isso que nós temos de manter a fé e a boa consciência. Quando nós paramos de fazer o que é correto, o que a palavra diz, e fazemos o que é errado, cada vez que nós fazemos isso, nós estamos cauterizando a nossa mente. É o termo que a Bíblia usa lá em Timóteo também, no capítulo 4, versículos 1 a 3. Abram aí para vocês acompanharem comigo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 3. 1 Timóteo 4, 1 a 3 diz o seguinte: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis,
e por quantos conhecem plenamente a verdade. Meus irmãos, chegará um tempo em que a verdade será negada por muitos. E a palavra diz que nos últimos tempos muitas pessoas serão enganadas por aqueles que têm cauterizado a consciência. Nós podemos cauterizar a nossa consciência. A ideia de cauterizar talvez seja mais fácil entender com a ideia de calejar. Se você aqui já fez um exercício muito tempo, talvez na academia, ou se você talvez sabe e conhece pessoas que trabalham na roça com a enxada, ou pessoas que em trabalho manual e pesado fazem repetidamente o mesmo processo, o mesmo exercício, vocês sabem que essas pessoas passam a ficar calejadas. As suas mãos passam a ter uma parte mais espessa e dura do que a outra parte. E não mais sentem como sentia antes. É a mesma ideia com relação à nossa consciência. Quanto mais nós calejamos a nossa consciência, quanto mais nós negamos o que ela diz, rejeitamos e fazemos o mal, mais a nossa consciência se torna um calo, mais a nossa consciência se torna cauterizada e menos sensível ela é. Ou seja, o que te incomoda hoje, por ser pecado, amanhã incomoda menos, e no dia seguinte menos, até o ponto em que não te incomoda mais. E quando a sua consciência for cauterizada, significa que você chegou ao ponto de perder a fé, porque você não crê mais, você nega com as suas ações. Meus irmãos, nós podemos perder a fé quando nós duvidamos ou quando nós negamos a nossa consciência. E nós negamos a consciência de maneira clara, muitas vezes, eu não quero fazer isso. E muitas vezes nós negamos a consciência modificando a nossa fé para abarcar o nosso pecado. Se o nosso pecado é sonegar imposto, nós dizemos, ok, mas eu vou sonegar porque este governo é corrupto, então eu posso fazer isso. Se o nosso pecado é sexual, nós diremos então antes do casamento, ok, o pecado é fazer sexo com pessoas que nós não casaremos, mas eu vou casar com essa pessoa futuramente. Nós entortamos a palavra de Deus para abarcar os nossos pecados. E quando nós fazemos isso, da mesma maneira, nós estamos cauterizando a nossa mente e a alguns passos de perder também a nossa fé. Meus irmãos, não sei se vocês estão conseguindo compreender o perigo dessa batalha que nós estamos batalhando, que nós estamos travando aqui. É uma batalha ferrenha, onde muitas pessoas caem e caíram. Porque a palavra diz que o diabo está tentando enganar a todo tempo e, se possível, enganar até mesmo os eleitos. E nós batalharemos nessa batalha com este perigo, de sermos também pegos nisso e também cairmos. Nessa batalha muitos caíram por questão de dinheiro, como nós vemos, às vezes líderes que iniciaram bem sua jornada no cristianismo, mas conforme foram andando, foram se desviando cada vez mais pregando mentiras e cada vez mais falando coisas erradas, a chegar ao ponto de não mais terem uma consciência, não mais terem a fé, mas tudo o que importa é ganhar dinheiro com a religião. Nós vemos pessoas se perdendo por conta do dinheiro, nós temos pessoas se perdendo a boa consciência por não conhecerem a palavra, por entenderem que a Bíblia não é assim tão importante, eu vou focar em oração e outras coisas, e deixando a palavra de Deus de lado. Nós temos pessoas perdendo a boa consciência pelo simples desejo de viverem uma vida de dissolução. Uma vida onde não devem obedecer a ninguém, onde tudo o que importa são os seus prazeres carnais. E a pergunta nisso é, qual que é o nosso antídoto para que nós não naufraguemos na fé? Mantenhamos a boa consciência e mantenhamos a fé, a certeza da palavra de Deus. Para mantermos essas coisas, é aquela mesma história de sempre. Bíblia e oração. É firmar os pés na palavra de Deus. É ler a Bíblia diariamente. É estudar a palavra de Deus diariamente, para que essa palavra firme em sua cabeça
e estando firme em sua cabeça, a sua mente não aceite mais sugestões malignas, a sua mente não caia mais no engano, a sua mente seja firme o suficiente na palavra, a sua mente seja como a mente de Cristo. Somente lendo e se esforçando diariamente na palavra de Deus e não caindo no erro de negar a consciência. J.I. Packer é um teólogo que eu gosto muito, e ele falou certa vez que nunca é uma coisa sábia ir contra a sua consciência. Se a sua consciência diz para não fazer, o mais sábio é que você não faça. E se diz para fazer, o mais sábio é que você faça. Uma consciência, claro, quando é embasada na palavra de Deus. É por isso que é necessário que nós estejamos sempre lendo a Bíblia, para que nossa consciência não seja uma consciência má, mas uma boa consciência. Se nós lemos a Bíblia, nossa consciência é boa. E se nossa consciência é boa, deve ser seguida. Quando nós não a seguimos, então nós corremos o grande risco de, por rebeldia, cairmos na fé. E sermos colocados na mesma categoria destes apóstatas. Apóstatas estes que, de acordo com Paulo, foram deixados de Satanás. Veja aí no versículo final que nós estamos estudando. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Meus irmãos, é claro que aqui estamos falando de pessoas que estavam blasfemando, perderam a fé e blasfemavam contra Deus, e por esse motivo foram colocados por Paulo em uma categoria diferente, deixados a Satanás. E ser deixado a Satanás tem duas ideias. A primeira delas é de separar aquela pessoa do povo de Deus, para que ela não cause mais mal, para que ela não mais blasfeme contra Deus. E a segunda delas é que, estando nas mãos de Satanás, estando no mundo, estando fora da igreja, é que ela de alguma maneira, pela dor, aprenda e se arrependa. É chamado de disciplina. Estes homens foram disciplinados por Paulo, separados do corpo, para que ou aprendessem ou se perdessem. E se forem se perder, que se percam sozinhos e não levem mais a igreja com eles. Meus irmãos, nós temos aqui um alerta muito grave para nós. Como está a nossa vida, como está a nossa fé e como está a nossa boa consciência? Será que nós estamos firmados na palavra de Deus? Ou será que as dúvidas têm nos tomado? Ou será que nossas atitudes escolhendo o mundo têm tornado nossa boa consciência cauterizada? Nós precisamos estar atentos para essas coisas. É por isso que Paulo a Timóteo escreve no capítulo 4, versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Não só Timóteo, mas todos nós. Nessa batalha tão ferrenha e tão perigosa. E eu gostaria, meus irmãos, de encerrar com as palavras do Dr. Russell Shedd. Ele escreveu algo que eu achei muito interessante e eu creio que cabe para todos nós aqui pensarmos um pouquinho nessa guerra que nós estamos travando, nas dificuldades que nós teremos e em tudo que nós poderemos perder para a glória de Deus. E ele escreve: triunfo não é a ausência de batalhas. Muitas vezes, os soldados voltavam da batalha sem braço, pernas ou com os seus olhos furados. Mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revistas as tropas. Estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. As palavras do pastor Shedd, creio que tem muito a ver com tudo que nós lemos aqui. Que nós nos mantenhamos firmes na batalha pelo Evangelho, combatendo o bom combate,
sabendo que é essa batalha que vai expandir o reino de Deus e sabendo que no final de tudo isso nós teremos algo muito melhor, que é estarmos junto com o nosso Deus, com o nosso general, aquele que nos ajudará e nos acompanhará em todo momento e guardará a nossa fé até o dia final. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra. A palavra que Paulo escreveu a Timóteo para nós hoje nos mostra como estamos em uma sociedade perversa e como nós estamos dentro de um cristianismo que muitas vezes caminha para a mentira. E como Satanás usa essas coisas em favor. Queremos pedir ao Senhor, Pai, nos capacita nessa guerra. Nos dá o desejo de buscarmos a Ti, nos dá o desejo de seguirmos a Sua vontade, de seguirmos a Sua palavra e de batalharmos com tudo o que nós temos. Muitas vezes teremos o desejo de desistir, teremos o desejo de deixar essas coisas de lado, mas pedimos, Pai, nos ajude e nos dá a fé e a boa consciência necessárias para que nós continuemos no bom combate, servindo ao Senhor, levando a verdade, defendendo a verdade, e com isso que muitas pessoas, Pai, possam ser alcançadas. Muitas pessoas possam ser salvas pelos esforços dos seus servos, Pai. Pedimos, nos dá a Tua graça e nos capacite nessa difícil missão, Pai. Pedimos isso, sabendo que o Senhor nos capacita, sabendo que o Senhor tem toda a autoridade e estará conosco até o final. Pedimos Sua graça, se conosco, em nome de Jesus. Amém.